Você sabia que existe uma esponja do mar capaz de produzir uma substância que pode ser utilizada aí como uma alternativa para o tratamento de alguns tipos de câncer? Bateu aquela curiosidade, né? Para saber um cadinho mais sobre o que eu estou falando, depois da vinheta, bora! Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, professor Pedro aqui na área. E a esponja do mar a qual eu me referi se chama Alicondria acadai. Essa esponja do mar produz uma substância chamada alicondrina B. Essa substância, a alicondrina B, é capaz de inibir a divisão celular, pensando num tumor que é uma massa de células que se prolifera aí, em geral de forma desenfreada. É muito útil uma substância que iniba a divisão celular, uma vez que, atuando nessas células tumorais, essa substância impedirá a divisão de uma célula aí anormal, como uma célula cancerígena, como uma célula de um tumor. A alicondrina B ela é usada, digamos, como molde para a produção de uma substância sintética chamada eribulina, e a eribulina vem sendo aí testada aí como uma alternativa ao tratamento de alguns tipos de câncer. Já comecei com essa curiosidade aí muito bacana, porque a nossa aula de hoje é sobre aí divisão celular. Já temos aula aí no canal sobre núcleo, sobre a intérfase, e agora dando sequência aí à questão do ciclo celular, bora começar a falar da mitose dentro dos processos de divisão celular. Mas antes de falarmos da mitose propriamente dita, vamos dar um panorama aí nos tipos de divisão celular. Nós temos aí a mitose, que é um processo pelo qual uma célula-mãe origina duas células filhas geneticamente idênticas. Mais especificamente, nós podemos ter uma célula diploide, 2N, originando duas células também diploides 2N, geneticamente idênticas à precursora. Já na meiose, nós temos uma célula diploide, ou seja, uma célula 2N, originando ao final do processo 4 células, porém 4 células haploides e não diploides, ou seja, 4 células N. Se a célula inicial era diploide e as 4 células filhas são haploides, obviamente elas não são iguais aí à célula precursora, tudo bem? E em relação ao número de cromossomos, nós podemos dizer que as células podem ser diploides ou haploides. Elas são diploides quando possuem aí 2 conjuntos de cromossomos. Todos aqueles cromossomos ali da espécie, né? 2 conjuntos desses cromossomos. Quando a célula é haploide, significa que ela possui apenas um único conjunto de cromossomos. Na espécie humana, nós temos aí 46 cromossomos. Nós somos diploides, 2N igual a 46. Ou seja, uma célula diploide nossa, ela possui 2 conjuntos de 23 cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Todas as nossas células são assim, exceto os gametas. Cada gameta nosso possui aí um único conjunto de 23 cromossomos, tendo, portanto, aí, como eu acabei de falar, 23 cromossomos e não 46, ok? Agora sim, dando início aí à mitose, nós sabemos que a mitose, como acabei de comentar contigo, é um processo de divisão celular no qual uma célula 2N origina duas outras células 2N. Contudo, cabe aqui nós mencionarmos que uma célula N, ou seja, uma célula haploide, também pode sofrer mitose, originando duas células também haploides. Ou seja, quando eu dei aquele exemplo lá, mitose, uma célula 2N originando duas células 2N, aquilo vale para uma série de seres vivos, incluindo nós, animais, nós, seres humanos. Contudo, para outros seres, a mitose pode acontecer a partir de uma célula haploide. Logo, nós temos aí mitose, uma célula N originando duas células 2N, ou uma célula N gerando duas outras células N. Tá aí, mitose. Agora, fato é que, na mitose, nós temos aí uma célula gerando duas células idênticas. E pegando, no nosso caso, pegando a espécie humana como exemplo, nós temos que a mitose ela serve para formar tudo.
tudo, exceto os gametas que serão formados por meiose, beleza? Mitose forma tudo, exceto os gametas. Mas isso para a gente, para outros seres também. Agora, se nós considerarmos aí, por exemplo, as plantas, no caso das plantas, cuidado com isso. Os gametas são originados por mitose. E o que é originado por meiose é esporo. Ou seja, quando nós falamos aqui que mitose forma tudo exceto gametas, estamos considerando aí o nosso exemplo, tá? Nosso exemplo de outros animais, enfim. Só que as plantas são um exemplo onde os gametas não são formados por meiose, por mitose, perdão. Por meiose, isso mesmo, e sim por mitose. Beleza? Então fica ligado nisso aí, toma cuidado com isso aí para não se enrolar. Falou o nosso caso, mitose forma tudo menos os gametas. Já no caso de uma planta, os gametas são formados por mitose e o que é formado por meiose é esporo, beleza? Falando aí da mitose, ela tá ligada a regeneração, crescimento, renovação, por exemplo, as células da nossa pele. A nossa pele ela se renova aí, vamos botar uma aproximação aí, todo mês. Todo mês. E essa renovação é graças à mitose. Cicatrização, uma lesão ali e tal, aquela reparação para regenerar e tal, né? Mitose. Crescimento, mitose. Se você cresce, se você troca aí as células da sua pele, se o seu cabelo, né, os pelos vão crescendo, a barba vai crescendo, enfim, tudo isso é mitose, ok? E aí, já começando a lembrar um pouquinho do que nós já falamos lá na aula de ciclo, deixei essa observação aqui para você. No início da intérfase, temos aula de intérfase no canal, cada cromossomo é simples, lembra? Um bastãozinho. No final da intérfase, ou seja, depois que ocorre a duplicação, né, na verdade a partir do período G2, que é a última fase da intérfase, né? Finalzinho do período S, quando termina a duplicação, e o período G2, onde já teve a duplicação, nós vamos ter os cromossomos na forma de xizinho, de 2 bastões. E lembrando também, como falei na aula de intérfase, só mesmo a partir da fase G2, quando começa a maior condensação da cromatina, é que é cromossomo de fato. Mas pegando aí o termo emprestado, digamos assim, beleza? No início da intérfase, um cromossomo simples, final da intérfase, um cromossomo duplicado, onde cada, né, pedaço desse aqui, cada lado desse aqui do cromossomo é uma cromátide irmã, ok? Aqui dando uma aumentada, uma cromátide irmã, outra cromátide irmã. Aqui já temos o cromossomo duplicado. Lembrando também que um cromossomo duplicado é um cromossomo. Lembra que o que muda é a quantidade de DNA. O número de cromossomos não duplica. O que duplica lá na intérfase é a quantidade de DNA. Ou seja, um cromossomo simples, um cromossomo, uma molécula de DNA. Um cromossomo duplicado, 2 cromossomos. Não são 2 cromossomos. Um cromossomo duplicado continua sendo um cromossomo, porém com 2 moléculas de DNA. Beleza? Aqui o cromossomo está duplicado, uma cromátide, outra cromátide, e aqui dividindo nós temos o centrômero. O centrômero ele é muito importante para a divisão celular pelo seguinte: as fibras do fuso, que são relacionadas lá ao citoesqueleto, centríolos, microtúbulos, enfim, as fibras do fuso irão se ligar ao cromossomo no centrômero. E mais especificamente numa regiãozinha aqui do centrômero chamada de cinetócoro. Nós temos aqui o centrômero, as fibras do fuso, a tubulina vai se ligar no centrômero. Mais especificamente numa região chamada cinetócoro. É como se fosse o seguinte, ó. Isso aqui tudo é o centrômero. Aqui é o cinetócoro. Fibra do fuso, centrômero, cinetócoro aqui no meio. A fibra do fuso se liga. E isso vai ser importante para o processo de divisão celular. Daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia melhor sobre isso. Mas está aí o cromossomo, está aí o centrômero,
E no centrômero nós temos uma região chamada de cinetócoro ou cinetocoro, que vai servir aí para que as fibras do fuso se liguem aos cromossomos, ok? Em relação às fases da mitose, galera, o que a gente tem que saber? Quais são as fases, obviamente, em qual ordem essas fases ocorrem e os eventos principais de cada uma delas, beleza? Então nós temos aí, ó, prófase na ordem que ocorre: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tem aqui a citocinese, que é a divisão propriamente dita, onde uma célula, formou duas. Mas as etapas da mitose são lá: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pró vem de primeira, né? É o começo de tudo. Meta de meio. Nessa fase, nós vamos ver os cromossomos estarão alinhados no meio da célula. Ana significa separação. Vai ter separação de alguma coisa aí. E telo vem de término, ou seja, é a fase final. Então vamos recapitular: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Temos que saber quais são as fases, em que ordem elas ocorrem e, além disso, também os eventos principais. E também reconhecer olhando o desenho, pessoal. Isso daí cai em prova, principalmente a metáfase e a anáfase. Mas a gente vai desenrolar aqui devagarzinho. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Começando aí pelo começo, obviamente, bora dar uma olhada aí no que ocorre na prófase. Nós temos aqui uma célula na prófase, no início da prófase, digamos assim, e a célula no final da prófase. Quais são os eventos principais que ocorrem? O envoltório nuclear desaparece e o nucleolo também desaparece. Até aí tudo bem, talvez você já tenha visto isso alguma vez na vida e tal, mas a questão é, por quê? Por que o envoltório nuclear desaparece? Por que o nucleolo desaparece? Veja, os nossos cromossomos estão ali dentro do núcleo, certo? Estão dentro do núcleo. Já vimos isso aí na aula de núcleo. Se os cromossomos estão dentro do núcleo e eles vão precisar uma parte ir para uma célula filha, outra parte ir para outra célula filha, a gente precisa que o envoltório nuclear suma, porque com os cromossomos presos ali, né, aprisionados dentro do núcleo, como é que eles vão migrar, né, para onde tem que migrar para dar origem às células filhas? Então, o envoltório nuclear desaparece, pois os cromossomos estão dentro do núcleo e eles precisam estar aí livres para poderem migrar para onde eles têm que ir na divisão celular. E o nucleolo também desaparece por quê? Durante a divisão celular, propriamente dita, a gente não deve ter síntese proteica. O que era para sintetizar em relação à proteína e tudo mais, duplicação do DNA, enfim. Tudo isso já aconteceu lá na intérfase. Agora não é momento disso. É momento da célula, digamos, se concentrar na divisão. Ponto final. Beleza? Então, envoltório nuclear desaparece, nucleolo desaparece. Os centríolos migram para lados opostos. A gente está vendo aqui, ó, os centríolos. Um par de centríolos em um lado, né, em um polo da célula. O outro par de centríolos em outro polo da célula. Migram para lados, para polos opostos, beleza? E aqui a cromatina continua a se condensar. Lembra que a cromatina ela já tem um grau de condensação, beleza? Se cair numa prova que a cromatina não tem condensação e não tiver uma coisa melhor para marcar, beleza. Mas a gente já estudou que a cromatina tem sim um grau de condensação, ok? A cromatina ela começa a se condensar mais lá no período G2 da intérfase. E na prófase ela continua a se condensar. E aqui nós dizemos que as cromátides ficam visíveis. Obviamente visíveis mais é o microscópio, né? Não estamos falando a olho nu, beleza? Envoltório nuclear e nucleolo desaparecem, centríolos migram para lados opostos, cromatina continua a se condensar e assim a célula chega ao final da prófase. Na sequência vem a metáfase. Na metáfase, nós vamos ter os cromossomos todos alinhados no meio da célula, beleza? Nessa região que nós chamamos de placa metafásica ou placa equatorial. Placa metafásica porque está na metáfase. Placa equatorial por quê? Pensa na linha do Equador, divide o planeta Terra lá no meio certinho.
certo? Placa equatorial por causa disso. Então, na metáfase, nós dizemos que os cromossomos estão todos alinhados no meio da célula. Placa equatorial ou placa metafásica. Ok? E digo mais. Uma palavra-chave para mitose, mais especificamente para metáfase, é essa: alinhamento. Se nós pegarmos os cromossomos da espécie humana, na metáfase da mitose, nós teríamos 46 cromossomos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 46. Todos eles alinhadinhos na placa equatorial. Ok? Na metáfase, os cromossomos eles vão atingir o mais alto grau de condensação ou espiralização. Lembra que desde lá de G2 já começou a se enrolar, se condensar, se espiralizar mais? Pois é, na metáfase, essa condensação atinge o seu grau máximo. Por isso, e aí é importante dizer, por isso que a metáfase é a melhor fase da divisão celular para cariotipagem. Lembra do cariótipo que nós vimos lá? Dei até o exemplo do indivíduo com síndrome de Down e tal, né? A gente analisou aquele conjunto de cromossomos lá e tal. A melhor fase para nós pegarmos os cromossomos para montar aquele cariograma lá, fazer o cariótipo do indivíduo, é a metáfase. E por que a metáfase é a melhor fase? Porque os cromossomos estão no mais alto grau de condensação, de espiralização. E assim sendo, eles serão melhor visualizados no microscópio. Quanto mais condensado, mais visível é no microscópio, melhor de visualizar no microscópio. E na metáfase é o mais alto grau de condensação, beleza? Aqui nós temos os centríolos irradiando tubulina, que são as fibras do fuso, beleza? As fibras do fuso nada mais são do que proteína, tubulina. A mesma tubulina lá do citoesqueleto, galera, dos microtúbulos lá do citoesqueleto, isso mesmo, as coisas têm relação na biologia. Lembra que os centríolos, que são organelas não membranosas, são formadas por microtúbulos. E os microtúbulos, por sua vez, são formados de proteína. Que proteína? Tubulina. Aqui na metáfase, os centríolos irradiam a tubulina, e essa tubulina, componente aí das fibras do fuso, irão se grudar nos cromossomos. Aonde? 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 Isso mesmo, lá no centrômero. Em que região? Em que região? Em que região? Isso mesmo, no cinetócoro ou cinetocoro. Irradiou as fibras de tubulina, elas chegam lá no cinetócoro do centrômero e aqui ainda ocorre um outro evento que não está escrito aí, mas você complementa. Nós vamos ter a duplicação dos centrômeros, ok? Duplicação dos centrômeros. Aqui os centrômeros se duplicam, beleza? Perceba nesse desenho, aqui nós temos uma célula com 2 cromossomos, seria uma célula aí 2N igual a 2. Aqui nós temos uma célula com 4 cromossomos, seria uma célula 2N igual a 4. Veja que todos eles estão alinhadinhos aí no meio da célula. E as fibras, né, do fuso, a tubulina, o fuso mitótico, né, como queiram, aí ligado nos cromossomos aqui, beleza? E é aqui, pessoal, que algumas drogas, como aquela eribulina que eu falei no início do vídeo, ou como a colchicina, atuam. Essas drogas, elas atuam parando a divisão aqui na metáfase. Aqui na metáfase. Inclusive, quando a gente quer pegar para fazer o cariótipo, a gente inibe a divisão celular nessa fase. Então, nós temos aí algumas drogas. Pode ser qualquer uma que ele fale, mas o exemplo clássico é a colchicina, enfim, a eribulina que eu falei, tem uma também, se eu não me engano, vincristina, enfim. Uma droga que vai parar aí a divisão celular. As mais clássicas que nós vemos aí para exemplo de prova e tal, são drogas que inibem a divisão, que param a divisão celular aqui na metáfase. Beleza, galera? Param aqui na metáfase. Tudo bem? Então, demos aí um panorama da metáfase e com isso vamos passar aí para a próxima fase. Mas antes de nós passarmos para a próxima fase, eu queria te mostrar uma coisinha aqui. Estamos aqui, galera, pegando basicamente aí os centríolos um pouquinho aumentados
irradiando as fibras do fuso. Aqui estariam os cromossomos, não estamos mostrando. Beleza. Repara, galera, que nós temos aqui, além das fibras do fuso, mais umas fibrazinhas sendo irradiadas aqui pequenininhas, parecendo uns pelinhos. Essas fibrinhas, digamos assim, nós chamamos de áster. Áster. E qual é a função do áster? Isso aqui está basicamente presente em célula animal, tá? Célula vegetal não tem, a gente vai fazer um comparativo daqui a pouco. Mas aqui, o áster, beleza? Função do áster, conferir estabilidade para os centríolos. O que é importante, porque se os centríolos ficassem sambando, os cromossomos também ficariam quando as fibras do fuso se ligassem ali no cinetócoro do centrômero. Então, instabilidade dos centríolos geraria instabilidade para os cromossomos, podia rolar uma mistura doida ali e acabar indo o cromossomo para onde não tem que ir, acabar faltando o cromossomo para onde tinha que ir, enfim. Áster confere aí estabilidade para os centríolos, beleza? Aqui, galera, falando um pouquinho de centrômero e cinetócoro, né? Já comentei com vocês, ok? Cinetócoro é um complexo proteico no qual a fibra do fuso se ligará e tem aí a coenzima. Anota aí também, galera, a coenzima é uma proteína que liga as duas cromátides irmãs, beleza? E aqui o exemplo da colchicina, dentre outras drogas, que param a divisão celular na metáfase. Agora sim, vamos para a terceira fase, que é a anáfase. Quais são os eventos importantes aí da anáfase? Aquelas fibras do fuso que estavam ali ligadas, né, que estão ligadas ali no centrômero, ali na região mais específica do cinetócoro ou cinetocoro, elas começam a encurtar. Veja, aquelas fibras do fuso são de tubulina, né? A tubulina é um polímero. E essas fibras do fuso na anáfase, elas começam a se despolimerizar. E essa despolimerização das fibras de tubulina, né, as fibras do fuso que são de tubulina, promove um encurtamento. E aí veja, quando essas fibras se encurtam, elas puxam as cromátides irmãs para os polos opostos. Você tem lá a fibra do fuso ligada aqui numa cromátide irmã, lá do cromossomo que está duplicado. Quando a fibra do fuso se encurta, ela puxa a cromátide irmã para um dos lados, para um dos polos. Então, na anáfase, nós temos aí a separação das cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs, beleza? E aí, essa separação das cromátides irmãs, nós podemos também chamar de segregação ou disjunção. Tá aqui o cromossomo na forma de xizinho, né? Com ele duplicado, as duas cromátides irmãs. Uma cromátide irmã migra para um lado, a outra cromátide irmã migra para o outro. Separação, segregação ou disjunção, beleza? Galera, para reconhecer, como é que a gente vai fazer? Macete. Vamos considerar o cromossomo um xizinho. Se tiver um xizinho bonitinho, digamos assim, retinho, tá na metáfase. Todo mundo alinhado ali no meio. O xizinho bonitinho tá na metáfase. Agora, algumas questões ficam um pouco difícil da gente saber se está na metáfase ou se está na anáfase, porque diferente desse nosso esquema aqui, que está bem nítido, né, que as cromátides irmãs já estão se afastando, está muito ainda no meio da célula. E o que a gente vai fazer para saber que é a anáfase? Macete. Se tiver certinho assim as cromátides, uma cromátide e outra cromátide. Se tiver bonitinho assim, em pezinha, enfim, como queiram gravar, tá na metáfase. Se ela tiver envergadinha, envergada, significa que já está sendo puxada. Imagina o seguinte, você tá de costas para um amigo seu, um colega seu que tá chegando aí, vai fazer uma trollagem contigo. Ele vai puxar você pela camisa. Tum! Você tá lá de costas, ele vai te puxar pela camisa. Quando ele te puxar pela camisa, você vai fazer isso aqui. Opa! Opa! Vou até ficar de lado aqui para você visualizar, ó.
Vou ter em tela grande aqui para você me visualizar melhor. Ó, você tá aqui. Se alguém te puxa a camisa, você, opa, ó, deu aquela envergada, certo? Então, pessoal, fica ligado nisso aí, porque é o seguinte, se tiver bonitinho, alinhadinho, metáfase. Se as cromátides estiverem dando uma envergada já, significa que elas já estão sendo puxadas para os polos opostos da célula, ok? E isso nós chamamos de segregação, separação ou disjunção das cromátides irmãs, beleza? Terminamos aí a anáfase e vamos para a última fase, que é a telófase. Galera, a telófase, basicamente, ela é o oposto da prófase, né? Oposto da prófase. Na prófase, envoltório nuclear desaparecia. Na telófase, envoltório nuclear reaparece. Na prófase, nucleolo desaparecia. Na telófase, nucleolo reaparece. Na prófase, condensação da cromatina. Aqui vai rolar uma descondensação. Basicamente o oposto, galera. Envoltório nuclear e nucleolo reaparecem e a descondensação da cromatina. Enfim, basicamente é o oposto. Aqui vai rolar a citocinese, que é quando uma célula de fato origina duas. Alguns materiais colocam a citocinese já começando lá no final da anáfase. Mas bora pegar aqui, tá? Mas se você pegar um material um dia que esteja mostrando o comecinho da citocinese lá no final da anáfase, ok, tudo bem. Do mesmo jeito que alguns materiais consideram um estágio entre a prófase e a metáfase, que é a prometáfase. Não vejo cair para ensino médio, mas enfim. Voltando aqui à nossa telófase. Nucleolo volta. Envoltório nuclear volta. Descondensação. E aqui vai rolar a citocinese. E a citocinese consiste em uma espécie de um estrangulamento aqui da célula em direção ao centro até que ela se divida de fato em duas. E esse estrangulamento é graças ao anel contrátil. Esse anel contrátil que a gente encontra aqui nessa região é um anel contrátil de actina e miosina, principalmente de actina. E esse anel contrátil de actina, né? Actina é uma proteína contrátil, miosina é uma proteína contrátil, vai se contraindo, 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 dividiu em duas. Ok? Contrai, 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 dividiu em duas. Certo? E assim nós terminamos a divisão celular, agora com duas células idênticas a partir de uma célula precursora, uma célula mãe. Beleza? Dando ainda continuidade aí, antes de encerrarmos, pessoal, existem diferenças entre a mitose animal e vegetal. Em linhas gerais, o que acontece numa prófase, numa metáfase, enfim, não tem muita diferença. Mas existem alguns detalhes, né? Primeiro, a célula vegetal ela não vai literalmente quebrar no meio, né? Que nem a animal, por conta da parede celular. Então, o que acontece aqui? Na célula animal, a divisão ela é centrípeta, da periferia em direção ao centro, por isso, centrípeta. A vegetal ela é centrífuga, centrífuga. Centre, centro. Fuga, fugir, né? Ela foge do centro, ou seja, do centro, né? A citocinese da célula vegetal é do centro em direção à periferia. E isso ocorre porque tem a formação de uma estrutura chamada fragmoplasto a partir do complexo de Golgi. E esse fragmoplasto vai se juntando, vai subindo, subindo, até formar uma estrutura chamada lamela média. Por isso nós falamos que o Golgi, o complexo de Golgi, forma a lamela média nas células vegetais. Tudo bem? Então essa diferençazinha aí é bom vocês saberem. E existem algumas outras, pessoal. Vamos lá. Em relação à citocinese, já falamos. Citocinese vegetal, centrífuga. Citocinese animal, centrípeta. Em relação ao áster, a mitose vegetal, nós falamos que ela é anastral.
negação, anastral, sem áster. E a citocinese, perdão, a divisão, a mitose animal, ela é astral. Por quê? Porque tem áster. O áster está presente. Em relação aos centríolos, galera, muito cuidado aqui. No geral, a gente acaba dizendo que os centríolos estão ausentes na célula vegetal, por isso a mitose vegetal ela é acêntrica sem centríolos, e a mitose animal, ela é cêntrica, os centríolos estão presentes. Mas cuidado com uma coisa. Nos animais, de fato, a mitose ela é cêntrica, os centríolos estão presentes. Nos vegetais, nós falamos que os centríolos estão ausentes, porque nós consideramos muito aqui, galera, principalmente angiospermas e também gimnospermas. E aí sim, angiospermas e gimnospermas são grupos vegetais que não possuem centríolos. Mas se nós pegarmos os vegetais aí mais inferiores, briófitas e pteridófitas, esses dois grupos sim, eles têm centríolos. Ou seja, quando a gente fala que a mitose vegetal ela é acêntrica, é porque nós estamos considerando gimnospermas e angiospermas, mas a mitose aí, né, a célula vegetal de briófitas e pteridófitas possui sim centríolos, então toma cuidado com isso, ok? E para nós terminarmos, galera, os gráficos da mitose, Esse primeiro gráfico aqui, muito clássico, expressa a quantidade de DNA em função do tempo. Então nós temos aqui o período G1 da intérfase, período S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nós temos aí partindo de uma quantidade 2C de DNA, no período G1 continua, na fase S da intérfase, lembra, na fase S da intérfase, no período S da intérfase, o DNA duplica. Então, ao longo do período S, a quantidade de DNA pula de 2C para 4C. Isso vai se manter em G2, na prófase, na metáfase e na anáfase dá essa caída. Por que na anáfase a quantidade de DNA volta de 4C para 2C? Na anáfase, a quantidade de DNA volta de 4C para 2C porque está havendo aí a separação das cromátides irmãs. De cada cromossomo duplicado, uma cromátide irmã está vindo para esse lado, outra cromátide irmã está indo para aquele outro lado ali. Por isso, a quantidade de DNA na anáfase volta de 4C para 2C. E isso se mantém aí na telófase. E considerando o ciclo celular, passou da telófase, intérfase, né? G1, G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Intérfase, G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase. G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Lembrando que, se for uma célula que não se divida ou que se divida com pouca frequência, como por exemplo uma célula do fígado, que só se divide em resposta a uma lesão, foi lá, G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase, dividiu, G1 pula para G0. Sai do ciclo celular e vai para G0. E outra coisa muito importante, quando nós falamos em ciclo celular, nós estamos falando de intérfase e mitose. Intérfase e mitose. Meiose, nós vamos estudar depois, não é um ciclo, beleza? Meiose não é ciclo, tá? Vai ter lá a intérfase e tal, mas depois que formou, no nosso caso, por exemplo, o gameta, o espermatozoide, ou o ovócito secundário, dali não vai voltar para intérfase, nada do tipo. Então, falou em ciclo celular, é intérfase e mitose, ok? E aquele papo de moléculas de DNA, galera, vamos supor aí a célula humana, 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA, 46, 92, 92, 92, 92, 46, 46.
Assim é a variação da quantidade de DNA. Beleza? Então, se ele perguntasse quantos cromossomos e quantas moléculas de DNA uma célula diploide aí humana tem em G2? Ah, vamos lá, em G2, opa, já duplicou o DNA. Então eu tenho 46 cromossomos e 92 moléculas de DNA. Se fosse lá na telófase, por exemplo, ou no finalzinho da anáfase, depois que já está aqui no finalzinho, lá na transição anáfase-telófase. Opa, já teve essa quedinha aqui. Se já teve essa quedinha aqui, eu tenho 46 cromossomos e 46 moléculas de DNA, ok? Então fica ligado nisso aí. E vou colocar um segundo gráfico para vocês, que esse quando cai é espetáculo, é show de erro. Nós vimos aquele gráfico lá clássico, que é quantidade de DNA em função do tempo. Agora esse aqui é a quantidade de cromossomos em função do tempo. Olha só que maldade. Cromossomos. Número de cromossomos ou quantidade de cromossomos em função do tempo. E você está vendo que nós temos aqui, considerando a espécie humana, 46 e simplesmente uma reta paralela ao eixo do tempo. Por que é 46 fixo aqui nesse eixo, paralelo aqui ao eixo do tempo? Lembra o que eu já falei com vocês aí umas 100 milhões de vezes. O que varia é a quantidade de DNA. O número de cromossomos não muda. Vou repetir. O que varia é a quantidade de DNA. A quantidade de cromossomos não muda. Quando duplica uma molécula de DNA, né? Um cromossomo, uma molécula de DNA. Quando duplica essa molécula, você continua tendo um cromossomo, porém 2 moléculas de DNA. Logo, como o que duplica é a quantidade de DNA, não de cromossomos, o gráfico quantidade de cromossomos em função do tempo na mitose é uma reta paralela aqui ao eixo do tempo. E aqui está 46, porque eu estou considerando aí, no caso, a espécie humana. Beleza, galera? Volta aqui para mim em tela grande. Espero que tenha ficado tudo claro, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado demais esse vídeo. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e o seu comentário, porque aí você dá aquela valorizada no trabalho do professor e eu vou estar sempre produzindo mais e mais. Se ficou qualquer dúvida sobre esse vídeo, só deixar aqui nos comentários que eu venho dar aquele suporte. Um grande abraço, bons estudos, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.